No capítulo 10 de Sabedoria, iremos ver que Salomão, inspirado pelo Senhor, fala sobre algumas obras da sabedoria de Deus e como ela age entre os homens que dão ouvidos a ela. Veja que este capítulo 10 de Sabedoria tem sua semelhança com o capítulo 11 da carta aos Hebreus, pois o escritor de Hebreus fala sobre aqueles que venceram através da fé em Deus. Repare que o escritor de Hebreus viu este capítulo de sabedoria e relatou o capítulo 11 de Hebreus, de modo que ele seguiu o exemplo de sabedoria mostrado por Salomão em seus escritos. E para iniciarmos este estudo, vejamos Sabedoria, capítulo 10, versos 1 ao 21, e Salomão vai dizer o seguinte: A sabedoria protegeu o pai da raça humana, o primeiro homem formado e o único criado. Ele salvou-o do seu pecado e deu-lhe poder para dominar todas as coisas. Afastou-se dela um injusto na sua ira e morreu porque, numa fúria, matou o seu irmão. Quando por causa dele a terra foi inundada, a sabedoria salvou de novo o mundo, conduzindo o justo na feliz barca de madeira. Depois os povos entenderam-se para fazer o mal, mas foram envergonhados. Então a sabedoria escolheu um homem justo e conservou-o perfeito diante de Deus. Deu-lhe força para ultrapassar o afeto pelo seu filho. Quando todos os pecadores estavam a morrer, a sabedoria salvou um homem justo, que assim escapou ao fogo que destruiu as 5 cidades. A prova da maldade daquela gente ainda existe. Aquele vale ainda é um deserto e um fumo continua a subir da terra. As árvores dão um fruto que não amadurece e uma coluna de sal ficou como testemunho sobre alguém que não acreditou. É que eles desprezaram a sabedoria. Por isso, além de não conseguirem reconhecer o que era bom, também deixaram no mundo uma prova da sua insensatez, de modo que os seus pecados nunca serão esquecidos. Porém, a sabedoria salvou do perigo todos os que se preocupavam com ela. Quando o homem justo fugiu do ódio do seu irmão, a sabedoria guiou por caminhos direitos, mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe o conhecimento de coisas santas. E ela fez com que ele progredisse nos seus trabalhos e fosse bem-sucedido em tudo o que fazia. A sabedoria ajudou quando pessoas gananciosas tentaram explorar ele e fez com que ele enriquecesse. Defendeu-o dos seus inimigos e protegeu-o das armadilhas que lhe armaram. Quando enfrentou um difícil combate, deu-lhe a vitória, a fim de que ele soubesse que não há nada mais forte do que ter sentimentos de piedade. Quando o homem justo foi vendido, a sabedoria não o abandonou, mas livrou-o do pecado. Acompanhou-o quando foi parar à cadeia e ficou com ele quando estava preso com correntes. Continuou ao seu lado até que ele chegou a governar o país. Deu-lhe poder sobre aqueles que o tinham maltratado. Mostrou que aqueles que o acusavam estavam a mentir e deu-lhe glória eterna. Foi a sabedoria que salvou um povo piedoso, uma gente irrepreensível. Ela o livrou da nação que o tratava com crueldade. Entrou na alma de um servo do Senhor e confrontou-se com reis terríveis. A sabedoria recompensou os santos pelo seu trabalho, guiou-os por um caminho maravilhoso. Foi para eles sombra durante o dia e durante a noite deu-lhes a luz das estrelas. Ela fez com que atravessassem o mar vermelho, guiando-os pelo meio das águas profundas, mas fez com que os inimigos deles se afogassem e depois atirou-os para o fundo do mar. Além disso, o povo de Deus levou consigo os despojos dos ímpios. Assim eles cantaram hinos em honra ao teu nome, ó Senhor, ao teu santo nome. E todos os justos te louvaram pelo poder com que a tua mão os protegeu. A sabedoria fez com que os mudos falassem e tornou eloquentes as criancinhas. Salomão, de início, no capítulo 10 de Sabedoria, relata que Adão, o pai da raça humana, foi salvo do pecado, e essa salvação veio através da sabedoria de Deus. Aí, após isso, Caim, um injusto, se afastou da sabedoria, que é o Senhor Jesus, e matou o seu irmão Abel. E após ter dito isso, Salomão diz que a terra foi inundada pelo dilúvio, mas a sabedoria salvou Noé, o justo,
na barca de madeira. E após o dilúvio, os povos entenderam-se em fazer o mal, por meio da Torre de Babel. Contudo, o Senhor interviu e os homens foram espalhados. Porém, o Altíssimo deu testemunho de que aquilo que aconteceu no período da Torre de Babel era só o começo. E ainda Deus continuou dizendo: não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus estava nos dizendo que essa é a origem da Grande Babilônia. O Senhor, em sua presciência, que é o conhecimento do futuro, já sabia de tudo o que os homens edificariam nesse mundo. Deus viu as obras dos homens. Estes focaram em construir várias cidades. Avançaram em suas revoluções industriais, a inteligência artificial e se empenharam em observar a arte da guerra. O Senhor viu que os homens tiraram os seus corações da agricultura e colocaram as suas mentes na obra da guerra, uns contra os outros. E isso é a Grande Babilônia. Deus observou todas as obras malignas dos homens e eles, os homens, edificaram cidades para cometerem pecados sobre pecados. E por isso que Deus, tendo observado tudo isso, ele teria que dar testemunho contra as obras malignas dos homens. E por esta causa, a sabedoria escolheu um homem justo, Abraão, dizendo que a descendência dele seria como a areia que está na praia do mar e como as estrelas do céu. A descendência como a areia do mar fala a respeito do Israel segundo a carne, mas a descendência como as estrelas do céu é o Israel espiritual, que é o povo da nova aliança, que é a igreja. E esse povo da nova aliança são as duas casas de Israel, Judá e Efraim, judeus e gentios que têm fé em Jesus Cristo, os quais irão testemunhar contra a grande Babilônia, a qual Deus enxergou na sua presciência. Abraão teve um filho chamado Isaque. Deus provou Abraão. Abraão ofereceu seu filho Isaque para o Senhor no terceiro dia. Abraão levantou o cutelo para imolar o seu filho. Contudo, a voz do anjo impediu que isso acontecesse, porque Abraão mostrou a sua fé em Deus e assim ultrapassou o afeto pelo seu filho, considerando que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. E isso apontou para o Senhor Jesus Cristo, porque assim como Abraão ofereceu o seu único filho, assim também Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos homens e o ressuscitou ao terceiro dia, conforme prefigura a história de Abraão e Isaque. Deus não nos negou o seu Filho, Jesus Cristo. A sabedoria salvou um homem justo chamado Ló, o qual escapou do fogo que destruiu 5 cidades. Os habitantes dessas cidades desprezaram a sabedoria de Deus. E após isso, Salomão lhe continua dizendo que um homem justo, Jacó, fugiu do ódio do seu irmão Esaú. A sabedoria guiou Jacó por caminhos direitos. Foi mostrado a Jacó o reino de Deus, porque viu maravilhas do Altíssimo e ganhou conhecimento das coisas santas. E a gente vai ver que na história de Jacó, Jacó ele passou por muitas dificuldades. Só que, dentre as suas lutas, ele lutou com um anjo de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a sabedoria, que é o próprio Cristo, deu-lhe vitória para lhe mostrar que a piedade é melhor em força do que tudo. E após Salomão ter falado sobre Jacó, Salomão fala sobre José. José foi vendido, mas a sabedoria não abandonou José. Porém, a sabedoria livrou ele do pecado e José recebeu glória eterna. A sabedoria salvou o povo de Israel da terra do Egito. Ela entrou na alma de Moisés, servo de Deus, e confrontou reis terríveis. Ela, para Israel, foi sombra durante o dia e durante a noite deu-lhes a luz das estrelas do céu. E isso, meus irmãos, está apontando para coisas futuras que vai acontecer no tempo do fim, porque Isaías, no capítulo 27, revela que o povo da nova aliança, no futuro, irá para o deserto, local seguro, onde, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, eles estarão, e no tempo determinado da volta de Cristo, serão colhidos para o encontro do Senhor nos ares. Mas enquanto eles estiverem neste local seguro, o profeta Isaías, no capítulo 4,
revela que o Senhor criará sobre eles uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. A sabedoria os abençoará, conforme disse Joel a respeito dos sinais da coluna de fogo e fumaça, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva, porquanto o povo de Deus fugirá do anticristo e dos seus exércitos, de acordo com o que o Senhor falou em Apocalipse capítulo 12, porque parte do povo de Deus irá fugir para o deserto, enquanto a outra parte ficará nas cidades para dar testemunho a respeito de Deus. Tudo isso, irmãos, mostra que a sabedoria salvou do perigo todos os que se preocupavam com ela.